O discurso do presidente Bolsonaro na ONU não teve a mão de Michel Temer, mas o dedo de Queiroga, seu ministro da Saúde. O presidente Bolsonaro fez um cercadinho no púlpito mais importante do mundo, que é a tribuna das Nações Unidas. Seria interessante a gente falar um pouco a respeito da presença dele nas Nações Unidas e nos encontros internacionais. Em Davos também ele não foi muito feliz, como não tem sido feliz nas Nações Unidas, porque ele fala para o eleitorado dele. Aquilo ali não é uma tribuna específica do país. Aquela tribuna é o momento em que o mundo aguarda o que o Brasil pensa sobre o que está acontecendo. E o Brasil tem uma importância fundamental na ONU porque foi Oswaldo Aranha, o nosso embaixador nos Estados Unidos no período da guerra, que convenceu Getúlio a entrar na guerra. Getúlio era nazi-fascista, o seu exército era nazi-fascista, o exército brasileiro era abastecido com armas da Alemanha, material bélico todo da Alemanha, os carros de combate da Alemanha, e relutava em entrar na guerra junto com os aliados. Não havia ainda acontecido o desastre de Pearl Harbor. Depois da insistência de Oswaldo Aranha e com o ataque japonês a Pearl Harbor, Getúlio se decidiu contra os seus comandos militares do exército a adotar a aliança com os Estados Unidos. Por isso que o Brasil, de uma certa forma, teve uma influência muito grande na vitória até dos aliados, porque o Brasil esteve no palco de guerra. E os Estados Unidos precisava do Brasil para uma ponte para a África, para aqui colocar os aviões para defender ou atacar a Europa através da África. O Brasil participou da guerra e aí as Nações Unidas sempre é aberta por um presidente uma especial deferência ao Brasil. As razões foram exatamente o empenho de Oswaldo Aranha na questão da participação do Brasil na guerra e também por ele ter presidido a primeira Assembleia na qual ele habilmente colocou em votação no momento em que os congressistas, os membros da Assembleia, poderiam aprovar a criação do Estado de Israel. Há uma corrente que diz que a questão do Oswaldo Aranha e do Brasil ter presidido a primeira Assembleia das Nações Unidas, sempre abrir as Nações Unidas, foi também uma forma de recompensa, porque o Roosevelt queria que o Brasil participasse do Conselho de Segurança, o que não foi possível e que vai ser agora, depois de tantos anos. Mas o Brasil sempre teve representado pelos seus embaixadores. Apenas em 1982, o presidente João Figueiredo fez questão de abrir a reunião. E o presidente João Figueiredo foi duro com referência às grandes potências a respeito das tensões entre os países e o protecionismo econômico. Em seguida, Collor teve a oportunidade de colocar o Brasil na pauta do meio ambiente. E ali ele fez um convite para Rio 92, em que o Brasil recebeu todas as nações do mundo para discutir a questão do clima. Foi um momento tenso para o Brasil, porque a reunião foi no Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro já vivia aquela situação de insegurança. Mas foi tudo bem, o Brasil se saiu muito bem, a imprensa, o Brasil todo foi muito ressaltado pela imprensa, pela organização do evento e pelo que lá foi discutido. Foi repetido a Eco 92, né? A Eco mais 10.
Fernando Henrique Cardoso usou a tribuna para solicitar o apoio dos membros da Assembleia para a quebra da patente dos remédios contra a AIDS. E ele conseguiu. E seu ministro da Saúde, José Serra, elaborou um projeto que se transformou em uma realidade de combate à AIDS, que foi elogiado pelo mundo todo e é copiado pelo mundo todo. A Dilma também se postou de uma forma muito elegante na Assembleia e ela colocou uma questão também de importância, que foi a questão dos ataques à privacidade das pessoas e dos países a respeito dos hackers que invadiam a vida particular das pessoas e dos governos. Ela foi muito feliz nessa colocação, porque o mundo também passou a ficar alerta com essas ingerências eletrônicas. Lula também soube aproveitar essa tribuna para se promover mundialmente. Bolsonaro me parece que ele quer se promover para o seu eleitorado, para a Baixada Fluminense, falando coisas que não têm sentido. O Lula colocou o Brasil na questão do combate à fome. A discussão não só do Brasil como do mundo. E o Bolsonaro, infelizmente, mal assessorado, ou sei lá, pelo seu fato de ser uma pessoa que não aceita opiniões, fez uma série de afirmações que não são verdadeiras. Aliás, o discurso dele poderia ser uma prova do ENAD, em que você poderia pegar os tópicos que ele desenvolveu na reunião e colocar o verdadeiro e falso. A grande maioria foi falsa. Ou seja, qual é o objetivo do presidente da República que tem a oportunidade de falar do Brasil? Ele fala das coisas internas. Ele está num processo, me parece, político de ladeira abaixo. Dos 50, hoje só tem 20 milhões que o acompanham. Desses 20 milhões, está caindo a cada dia que passa. Ou seja, o fato da postura de um presidente que hoje faz parte do anedotário mundial é muito ruim para o país. Num problema que nós estamos enfrentando, a questão da inflação. O fato do Brasil crescer esse ano 5% não teve nenhuma atitude de governo. Foi simplesmente um desarranjo da oferta e da procura em função do Covid. O Brasil esperava uma situação que o Covid realmente trouxe dificuldades para todos os países do mundo. Mas o Brasil foi crítica à questão da vacina, pelo fato dele não tomar a vacina, dele não poder entrar no hotel, de não poder entrar no restaurante, né, ter que entrar pela porta dos fundos. Quer dizer, é uma coisa vexatória para o Brasil. Eu pergunto por que tudo isto? Por que tudo isto? Quando a gente ouve já rumores de que o presidente seria aconselhado a não participar das eleições. Bom, este é o nosso Brasil. É o que melhor temos para oferecer.